Nuestro texto base hoy es San Juan capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Es el texto que estaremos usando. Yo voy a dar lectura nuevamente en esa nueva versión. Yo voy a pedir que por favor, si todos pudieran leer conmigo, va a ser el texto que vamos a estar usando en toda la palabra. ¿Ya está? ¿Tenemos la NVI? Ahí está. Voy a pedir que por favor lean conmigo. 1, 2, 3. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ellos registran un total de 35 milagros de Jesús. 35 milagros. Vamos a ver después más sobre eso. Milagros relacionados con la naturaleza, como por ejemplo, las leyes de la naturaleza, como caminar sobre el agua, transformar agua en vino. Son 7 milagros. Hay milagros, 6 milagros relacionados a liberación de endemoniados, personas que estaban poseídas por demonios, que nosotros llamamos de exorcismo, pero podemos también llamar de liberación, milagros de liberación. Hay 3 milagros de resurrección, y es interesante porque dice que algo que no vamos nunca aprender con Jesús es como hacer un velório. Todo velório que Jesús llegaba, Él resucitaba a los muertos. Es interesante. Entonces, por supuesto, Jesús hizo eso. No es una regla para nosotros. Vamos a ver que aquí no es una regla que vamos a llegar a todos los velórios, vamos a resucitar, no. Estamos hablando de 35 milagros. Milagros de sanidad. Son cerca de 17 milagros de sanidad que Jesús realizó. Pero hay un detalle. En el texto que el pastor Alberto ha leído y nosotros hemos leído ahora, el Evangelio de Juan, solo hay 7 milagros. De los 35 registrados, de los 4, Juan separa 7 milagros. ¿Qué significa? Que hay milagros que están escritos en San Mateo que no están escritos en Juan. Hay milagros que están en Lucas. El doctor Lucas registró milagros que no están en Juan. Entonces, en la palabra de hoy nosotros vamos a ver por qué, de manera específica, Juan seleccionó 7 milagros. No es de manera aleatoria. No es que Juan no sabía qué escribir. No, Juan de manera... El evangelista Juan, ele era un pescador, tenía una empresa de pesca con su hermano Jacobo, también llamado de Santiago. No Santiago, hermano de Jesús, no. Jesús tenía un hermano llamado Santiago. El otro Santiago era hermano de Juan, tenía una empresa de pesca junto con Pedro, una empresa de pescaría. Y entonces ellos son llamados a discipulado con Jesús. ¿Y por qué entonces escribe 7 milagros? El texto de hoy es muy precioso. Pero antes de entrar en estos milagros, antes de hablar un poco sobre eso, yo necesito que usted ponga atención, que es una realidad que está pasando incluso en Bolivia. Pasa en otras partes, pero quiero dar destaque a lo que está pasando en Bolivia. Si hoy nosotros entramos a una farmacia, a una clínica, a un hospital, o mismo un noticiero, nosotros vemos noticias de que, principalmente sobre la medicina, hay medicamentos nuevos que están apareciendo a cada rato, nuevas terapéuticas, y da la impresión, usted ya se dio cuenta, que da la impresión de que la ciencia está a punto de borrar todo el dolor de la tierra, principalmente por las propagandas que vemos, principalmente por los anuncios que vemos. Da la impresión de que nunca más va a haber dolor, porque supongamos, un ejemplo muy corto y muy sencillo, el ibuprofeno, es una tableta, pero las empresas farmacéuticas que están en Bolivia, a cada rato lanzan una nueva presentación de ibuprofeno, que da a entender que esa nueva presentación es mucho superior, mejor que la antigua. Cuando de verdad los compuestos siguen siendo lo mismo. Por supuesto, hay pequeñas alteraciones en la absorción, pero no es ese el tema, sino que hay una propaganda que da la impresión de que la tecnología, la IA, la inteligencia artificial,
Eu sou aficionado, a mim me encanta essa área. Eu estou estudando saúde vital, estou estudando essas áreas. E dá a impressão de que vai ser a solução da humanidade. Nossa sociedade, hoje em dia, está vendendo uma ideia muito atrativa. Aí uma ideia muito atrativa que se vende. Que se temos um bom dinheiro, em quechua, ascacorte, anchacorte, somos para tudo. Se temos o especialista correto, se temos um tratamento lo mais moderno, podemos controlar qualquer enfermidade, incluso a propaganda de retrasar a morte. Ayer, em um dos status de um amigo médico, ele subiu um status em seu WhatsApp que me impressionou, um medicamento que traía, que incluso promovia a longevidade. E esse é muito atrativo, porque sabemos que todos queremos viver muitos anos, está elegível a juventude, e tantas outras coisas. Temos essa ilusão de ter o controle de nossa saúde, de nossa vida, e incluso, mira, e é interessante porque, aun com todos esses recursos, não evita que te toque a ti, padre de família, madre de família, às vezes despertar às 3 da manhã, com todos esses recursos que há. Isso não evita e não te livra de, às vezes, ter que despertar às 3 da manhã, à acera do Hospital Viedma, ou do pediátrico, Albina Patinho, ou outros hospitais, para sacar uma ficha para sua família. Com tudo isso, todavia estamos lutando com a saúde. Você mira as filas, é impressionante, a madrugada de frio, os padres fazendo fila para sacar uma ficha. Ou seja, com todos esses recursos, todavia há muitas limitações. Em outras palavras, nenhum doutor, por melhores medicamentos que há, queridos, pode calmar o coração de uma madre ou de um padre que vê seu filho sofrendo, está esperando. A medicina é uma bendição. Os medicamentos são uma bendição. Pero a realidade do dia a dia recuerda que somos muito frágeis. E eu vou contar um pequeno testemunho para ilustrar o que estou dizendo. Eu estava no trópico. Me acordo que um padre de família volviu, havia vindo a Cochabamba para tratamento de sua filha, uma niña de cerca de 9 a 10 anos de idade, que tinha leucemia, uma enfermidade muito agravada, um diagnóstico muito perigoso, muito malo. E os padres haviam traído a niña ao hospital em Cochabamba para tratamento, pero chegando aqui, os médicos desahuciaram a niña. E havia algumas propostas de tratamento. E quando os doutores falaram aos papás, mira, está desahuciada, pero podemos tentar fazer isso, tentar. Não havia nada falando de sanidade para essa niña, estava tentando alargar um pouco mais os anos de vida dela, já que estava sofrendo pelo calmar seu dolor. E o papá mirou o doutor e disse, não queremos. Os papás assim, de alguma maneira, como pode dizer, foram tercos, não? Mirá, que reverdia, não, mas os papás disseram, não queremos. A niña está sofrendo muito, vocês vão tentar algum medicamento, não é seguro se vai sanar, vão fazer um intento. E os papás agarraram a guagua, o puseram na guagua e volveram ao hospital de investigação. Eu estava aí e me acordo como se fosse hoje, queridos, respeitando muito a privacidade, por supuesto. Estou falando isso com muito respeito, respeitando incluso a privacidade da família, não vou dar muitos detalhes, mas me acordo quando eu vi entrar por emergências, esse padre de família, com essa niña em uma guarda, e eu sobre a família, e a única palavra que o doutor encarregado desse dia disse, Samuel, e papai já não quer nenhum tratamento mais. O que nós vamos fazer é dar cuidados paliativos, calmar o dolor dessa niña, monitorizar, puser um monitor nela. É uma imagem que eu quero borrar de minha mente, não puedo ver que o monitor cardíaco marcava 100, marcava 90, marcava 80, 60,
entrou em bradicardia 40, 30 e entrou em paro cardíaco. Eu só estava aí mirando de maneira impotente a niña falecer. Pero antes de isso, mientras a niña volvia de Cochabamba a Trópico, a niña era cristiana, era do Ministério de Pandeiros e de Trópico, de uma igreja. Sabe o que a niña dijo? A niña dijo assim: papá, quero sanar para volver a tocar pandeiro na igreja. E su papá sabia que a niña não ia sanar. Todos sabíamos que a niña ia falecer. Empezó a sangrar, hemorragia por la gengiva, su piel brotaba sangre y varias cosas. Y es tan impotente usted mirar un monitor cardíaco, no poder hacer nada. Vino el doctor, me acuerdo, un amigo, un oncólogo, estaba ahí, miró, habló con la familia, pero podemos intentar eso. Y ya no había más que hacer. Y la niña entró en paro cardíaco y falleció. Cuando usted mira toda essa situação, você vai a um hospital ou na clínica e huele esse olor frio, a desinfectante, a lavandina. Nossa alma, nosso ser, quando enfrentamos realidades próprias ou quizás ajenas de um familiar que está enfermo, de um diagnóstico ou de uma situação, lançamos 3 perguntas. Escute isso. Temos 3 perguntas. A primeira pergunta que hacemos sendo cristianos, quando miramos situações como essa, quando miramos o sofrimento de um familiar ou nosso mesmo, dizemos: Senhor, de verdade existe? Será que Deus é verdade? Ou a fé é só um cuento para consolar-nos? Porque temos medo, então se generamos um cuento chamado fé, cristianismo, e é como uma muleta. Será que é verdade? Outra pergunta que hacemos. E não é pecado fazer perguntas. Não é pecado fazer perguntas. Vas entender por quê? A outra pergunta que hacemos: será que Deus é bueno? Al ver sofrer as pessoas que amamos, estão gemendo, perguntamos: se Deus me ama, ou se Deus ama essa pessoa, por que Deus permite esse dolor? Se Deus é bueno, por que Deus permite a maldade? Então, ou Deus não é bueno, ou Deus é impotente, porque se Deus é bueno e permite a maldade, então, ou Deus não quer fazer nada, então ele se vuelve malo, ou Deus não pode fazer nada, ele se vuelve impotente. Essa é a pergunta que os ateístas estão fazendo, que os gnósticos, que as pessoas que não creem em Deus estão fazendo. Se Deus de verdade existe, por que Deus não resolve esse problema? Porque se Deus existe e não resolve, ou ele é malo ou ele é impotente. Parece que Deus está calhado. E a terceira e última pergunta: funciona de verdade? Hoje é domingo, estamos aqui na igreja, está lindo estar aqui, as músicas são hermosas, o ambiente é tão bonito, tudo é maravilhoso, pero lunes de manhã tenho uma deuda para pagar, tenho uma receita para comprar medicamentos, tenho um familiar para enfrentar um problema. Será que funciona? Será que a fé cristiana serve para a vida diária? Ou é só um sentimento bonito de domingo que venho aqui, me sinto bem, hasta respira, que lindo, pero quando vou enfrentar lunes, parecerá que funciona. Então essas 3 perguntas estão no coração de todo ser humano: é verdade? É verdade ou é uma fábula? A segunda pergunta: Deus é bueno ou não? A terceira pergunta: funciona ou não? E é interessante que o apóstolo Juan, quando ele escreve seu texto bíblico aqui, do capítulo 20, versículo 30, versículo 31, é como se Juan estivesse dizendo a nós, dando a resposta para essas 3 perguntas. Porque mira, é interessante. Versículo 20 diz que Jesus hizo muitas outras señales milagrosas. Ponga atenção, os outros evangelios não chamam señales. Nota que Juan llama los milagros de Jesús, y ya hablé, Juan selecciona 7. De los 35 de los evangelios, Juan selecciona 7 milagros, pero Juan no llama milagros, Juan usa una palabra diciendo señales.
dessas muitas outras señales milagrosas. ¿Qué es una señal? Imagínate que hay un letrero en la carretera, la RN4, Ruta Nacional 4, a Santa Cruz. Hay los letreros que están ahí. Tú te bajas, o sea, una señal es un aviso, una dirección. Tú no te bajas de tu auto e abraça o letrero, e saca foto com o letrero, e assim aí vai viver com o letrero. Não, letrero não é o destino, ou seja, a señalética que está ali, a señal que está ali, não é o destino, sino que muestra o caminho a donde vas a llegar. Entiendas isso? Então, por isso que Juan, agora, ele seleciona 7 milagros, dizendo, ok, estes 7 milagros não é só uma história, sino que cada milagro vai mostrar uma señal, é como um letreiro. Cada milagro dos 7 milagros, quais são os 7 milagros? Primeiro milagro, Jesus transforma água em vinho. Só para quê? Para se exibir? Não foi assim, isso hacen os brujos, isso hacen os magos, hacen os hechiceiros com seus encantamentos. Não, Jesus não é mago, Jesus não é hechiceiro, Jesus é o Hijo de Deus. E por si acaso, o versículo 31 diz que estas señales, estes milagros, estão escritos. Para que está escrito estes milagros? Só para mostrar um poder raro, água em vinho. Não. Juan 20:31 diz que cada uma destas señales, dessas señaléticas, desses 7 milagros, tem um propósito. Para aquele propósito, versículo 31, aí está. Para que foi escrito isso? Só para uma exibição de poder, emocionalismo? Não. Estas coisas se han escrito, que? Os 7 milagros. Para que vocês creiam, não só os 7 milagros, sino o Evangelho de Juan, o propósito do Evangelho de Juan. Para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Que significa Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Todas as profecias de Gênesis hasta Malaquias se cumprem em Cristo. Ele é o Cristo. É que para nós latinos americanos, dizer Jesucristo se volvió muito comum, pero isso que está escrito aqui significa que esse Jesus, esse homem de carne e hueso que está caminhando em las calles empolvadas de Jerusalém, de Judeia e de Galileia, não é só um hijo del carpinteiro, não é só o hijo da irmã Maria, do irmão José. Esse Jesus é o Salvador do mundo, porque Messias é o Salvador do mundo. Esse Jesus, esse daí, esse é Cristo, esse é Ele. Para que vocês quando vejam, é como uma señalética, um rato, há algo aí, é como um letreiro, indica um destino. E mirando a Jesus, e mirando os seus milagros, vamos a ver o destino. Que destino é? Jesus é o Hijo de Deus. Qual é o destino então de mirar a Jesus, mirar seus milagros? Para quê? Se havia tantos maestros, tantas pessoas ali, para que Ele? Por que Ele? E para que ao crer em seu nome tenham vida. Vida. Há um propósito. O letreiro serve para um propósito. E Jesus, seus milagros, sua vida é seu propósito. Aí está um detalhe interessante, porque os milagros de Jesus em São João são como letreiros em meio, queridos, do dolor humano que sofrimos. Quizás seu problema não é a enfermidade. Você disse, não tenho enfermidade, eu estou bem. Eu hice um chequeo recém, estou bem. Pero quizás é um problema de seu coração, um problema de enfermidade, não cardíaco, sino emocional, sino com uma frustração, e isso te está enfermando. Aí na mesa, na noite, mientras nos reuníamos com minha família, comentamos sobre algumas pessoas que são tão grunhonas, tão enojonas, ou seja, a pessoa tem boa saúde física, faz um chequeio, 100%, nem resfrio agarra, pero seu interior é grunhão, é enojão, e isso faz uma pessoa mala, sua cara é uma carranca, sua cara, incluso minha esposa me diz, que está esse bigode? Temos uma cara tão hermosa, pero com esse bigode que põe cara de mal, eu pensei, caramba, é verdade. Se eu hago assim, a gente já se escapa. Você ha visto pessoas assim? Você mira a pessoa está assim.
estoy feliz. Con todo respeto, parece los alemanes, ¿han visto? No ahora, pero en la Segunda Guerra, los alemanes, estoy feliz. Adentro está enfermo, está mal aquí adentro. Pero algo bonito y bíblico es que Jesús vino para responder essas 3 perguntas. Primeiro, é verdade? Jesus não nos pide uma fé cega. Essa fé cega, incluso estou predicando essa série aqui. Essa vai ser parte de uma série de prédicas que quero começar aqui. Já estou fazendo algumas vezes na noite em português. Jesus não nos pide que cerramos os olhos e nos lance. A vezes você escutou, não é? Fé é cerrar os olhos e se lançar ao vazio. Não, quem dijo isso? Fé não é fazer uma cirurgia e quitar seu cérebro. Quita o cérebro e agora sou um descerebrado. Então eu tenho fé. Porque às vezes miram nós outros cristianos como se fôramos opas. Não, é assim nomás, porque és um opa, Não! A resposta de Jesus não é uma fé ciega, sino que se basa em hechos reales. Hubo testigos reales, hubo uma tumba vacía real, hubo toda essa realidade. Depois da ressurreição de Cristo, não é um cuento, Cristo foi visto por mais de 500 pessoas, e não foi um delírio coletivo, não, queridos. Não é que os 500 estavam delirando. Hemos visto uma visão. Não. Jesus se apresenta e 500 pessoas de carne e hueso veem Jesus ressuscitado. E Tomás todavia tem dúvidas. E Jesus disse: Tomás, aqui estão minhas manos. Por que Jesus? Você já se perguntou por que Jesus, depois que ressuscita, todo o seu corpo está glorificado? Porque sua mano sigue com cicatrizes e seu costado sigue com cicatrizes. Será que faltou um pouquinho para recuperar todo? Temos um Deus com cicatrizes, irmãos. Jesus é um Senhor verdadeiro, mas é um Deus com cicatrizes. E Jesus disse a Tomás: mete tu mano aqui, Tomás. Quem já teve a experiência de meter a mão dentro de uma herida? Eu sou nadie. Como é que loucura, meu senhor? Como vai meter a mão? Jesus disse: mete tu mano aqui, pois. Não está contento? Mete tu mano dentro de mi costado. Não era uma heridita de 3 pontitos. Irmão, Jesus foi perforado com uma lança. Mete tu mano aqui. Jesus é real. 500 pessoas vieram a Jesus. Não foi um delírio. Não é que Deus está aí, marihuana todos aí. Louco aí, Jesus. Não, pessoas normais como tu e eu vieram a Jesus. Jesus não é uma fé cega, sino que foram hechos reales, testigos reales. Então, para aquele que diz: será que a fé cristiana é verdade? É verdade. Jesus, quizás tenhamos dúvidas, quizás não compreendemos algumas coisas, pero é uma fé real. Não é um delírio coletivo de um grupo de loucos em Cochabamba que não tem aonde ir. São Juan de Deus, o psiquiátrico está lleno, e onde vamos todos? A la esperança de vida. Não, pois, com todo respeito, nós somos pacientes psiquiátricos que estamos aqui nessa manhã buscando uma loucura. Estamos aqui por uma fé real. Jesus é real. Você já provou, você já sentiu a presença do Senhor. E quizás alguém pergunta: como é isso? Me explica. Você diz: não pode explicar. Não sei como explicar, pero Ele é real. Ele está aqui. Pero explicar-me, alguém, um cético, um dudoso, um blasfemo, ou alguém que vai ser burro, um burlador, vai dizer: prova-me. Você diz: não puedo, não sei como hacerlo, pero siento que Ele é real. E ponto. Essa é uma fé real. Isso responde à pergunta: será verdade? E a segunda pergunta que hicimos: será que Deus é bueno? Queridos, uma vez um irmão se acercou ao pastor, um pastor anciano já. Um irmão, não, perdão, era um ateu, uma pessoa que não creia em Deus. E de maneira bastante interessante foi, se acercou ao pastor e disse: a ver, provame que Deus existe, provame que Deus existe.
yo creo en Dios. Y el pastor muy sencillo, ancianito, pero tan sabio. Así quiero ser también, ancianito, bien sabio. ¿Sabe qué el pastor dijo? Y él, hombre, hijo, dame una prueba que Dios es verdad. Y el pastor miró y dijo, hijo, yo no te voy a dar una prueba, yo te voy a dar una persona, Jesucristo. Usted no necesita de pruebas, usted necesita de una persona, Jesucristo. ¿Sabe por qué? Te explico. Dios no responde con teorías. Ahí está el conflicto. Estoy tratando de esos temas recién con algunas personas. El conflicto entre la ciencia y Dios. Y hay un dicho que dice que la ciencia borró a Dios. Mentira. Copérnico, Newton, Galileo, tantos otros premios Nobel, hombres cientistas cristianos. ¿Y sabes qué? Muchos hacen esta pregunta: ¿será que Dios es bueno de verdad? Queridos, Dios no nos da una teoría bonita sobre el sufrimiento, porque a essa pregunta me acuerdo hace muchos años en São Paulo. Un doctor contó eso, mientras que el doctor se acercó al ascensor y estaba una mamá llorando. El doctor, de manera muy cariñosa, dijo a la señora: señora, no llores. Y la señora miró al doctor a los ojos, lleno de lágrimas, y dijo: no llores. Yo estoy bajando al piso de la morgue para reconocer mi hijo. Y usted me dice: no llores. ¿Qué Dios usted sirve? ¿Qué Dios usted cree que mató mi hijo? La respuesta de Jesús para el sufrimiento no es un manual bonito, ¿no? Aquí lee el capítulo 1, el capítulo 2, teorías, ¿no? Una mamá que está agarrando las manos de su hijo dentro de un pasillo de un hospital con diagnóstico de un cáncer terminal, metastático, etapa 4. La mamá no quiere teorías. Por eso que el cristianismo es la única fe en que no se presenta teorías. Es la única fe del mundo donde el propio Dios encarnó, sufrió los dolores, Él fue castigado, Él sufrió, Él fue la cruz. En otras palabras, abre eso, voy a repetir: Jesús es el único Dios de toda la religiosidad humana que tiene cicatrices. Entonces, por eso que Jesús sabe que es el dolor de esa madre, Jesús sabe que es el dolor de ese hijo, Jesús conoce, siente y probó el dolor de esa familia que está en duelo. Por eso que es ridículo, es horrible y pecaminoso llegar a un velorio y usted de manera muy amable, ¿no? Somos muy amables en los velorios, ¿no? Nos portamos bien, hablamos bajo, por respeto al difunto, pero nos acercamos a la familia del que está en duelo y decimos esas palabras horribles: yo sé lo que está pasando. No, usted no sabe. Estoy sepultando a mi hijo, estoy sepultando a mi mamá, estoy sepultando a mi esposo. Usted no sabe. Esa frase: yo sé lo que pasa. No, usted no sabe. Cállate. Usted no sabe. Cállate, vete de aquí. Pero Jesús es un Señor Dios con cicatrices. Por eso que sus manos siguen con cicatrices. En el cielo sus manos tienen cicatrices. No es porque faltó medicina, sino que es para probar que es un Jesús que fue hombre, sufrió todos los dolores. Y Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros. Por el contrario, Él sufrió todos los dolores y por eso Él puede se compadecer de nosotros. Él es el único. Entonces, para nuestro corazón herido, Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios envió a su propio Hijo Jesús para sufrir en la tierra. Es un Dios con cicatrices. Y la última parte que decimos: ¿y esa fe será que funciona de verdad? ¿O es solo un cuento bonito de domingo en la mañana? Cuando va a enfrentar mi semana es otra realidad. ¿Será que funciona? Y la respuesta es esa. Jesús nos revela que no vino a darnos un remiendo, un arreglo rápido
rápido de salud en este mundo, sino, como vamos a ver aquí, sino vimos a regalarnos una vida eterna. Deja el versículo 31, por favor. Vida eterna, donde ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna tumba aquí en Bolivia podrá quitarnos. En otras palabras, el cristianismo no nos da una fórmula para resolver el sufrimiento. El cristianismo verdadero nunca te va a decir pare de sufrir, sino que el cristianismo verdadero te va a dar una persona perfecta a quien puedes confiar su vida. Ese es el cristianismo verdadero. Entonces, hay un detalle. ¿Qué es un milagro entonces? Porque Juan dice, versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. ¿Qué es un milagro? Interesante, porque cuando Jesús, ponga atención, cuando Jesús abre los ojos de los ciegos, levanta un paralítico, resucita un muerto, las personas incrédulas miran y dicen, ¿en serio? ¿Eso es verdad? ¿Cómo ese hombre va a romper las leyes de la naturaleza? Nunca se escuchó que un muerto puede volver a la vida. ¿Cómo? Cuando Jesús era un ciego, ¿no? Los religiosos odiaban a Jesús. Y Jesús decía a los religiosos, víboras, cantares. Jesús nunca llamó a la prostituta de víbora, nunca llamó al saqueo pecador de víbora, nunca llamó a un pecador de víbora, pero Jesús solo dijo esas palabras duras a los religiosos. ¿Saben por qué? Porque Jesús era un ciego, caramba. Y los religiosos dicen, nunca se escuchó de que pudiera sanar a un ciego. Desgraciado, camarada está sano. Y nunca se escuchó que sanar a un ciego. Ciego eres tú. Jesús dijo, ciegos son ustedes que no ven, no están viendo, hijos de Satanás. Jesús llamó a los hombres de hijos de Satanás. ¿Por qué? Es que en contra de la ley de la naturaleza. Queridos, Jesús no está rompiendo las leyes de la naturaleza. Cuando Jesús sana un ciego, cuando Jesús resucita un muerto y levanta un paralítico, Jesús está arreglando las leyes de la naturaleza. No, el propósito de Dios en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 no es que los niños nacerían paralíticos, no es que las personas serían ciegos, no que las personas morirían. El plan perfecto de Dios en Génesis capítulo 1, capítulo 2 es perfección de salud, pero Génesis capítulo 3 entra el pecado y el pecado abrió la puerta para las enfermedades, el pecado abrió la puerta para la muerte. Jesús no está rompiendo las leyes de la naturaleza, Jesús está arreglando lo que Él creó perfecto al inicio. Jesús está diciendo, mira, así deben ser las cosas, así deben ser las cosas, así tiene que ser perfecto. Jesús está arreglando. Pero hay un detalle, alerta. Yo escribí bien grande que alerta. ¿Por qué? Abro los ojos, ¿ya? Yo les voy a vacunar en la mañana. Aunque a usted no le gusta la vacuna, pero vas a recibir una dosis ahora. Escuche eso. Prepara su brazo ahí. Y esas son de las tetánicas, aquellas que duelen, ¿no? Las que duelen. Escuche eso. Significa esos textos aquí que los milagros de Jesús no son para entretenimiento. Les explico. Juan no escribió estos textos para dar una fórmula de superación personal. Jesús no es un coach que invadió la internet ahora. Todos se sienten un coach. Te explico. Jesús no es un coach, un entrenador. Coach, esa palabra significa entrenador. Jesús no es un entrenador motivacional que vino a enseñarte cómo usar el poder de tu mente para decretar tu sanidad y tener una vida exitosa. Hay un libro que está circulando en Brasil hace muchos años, en Bolivia también hay un libro, película, llamado El Secreto. Y dice que Einstein, dice que otros científicos, Madonna y otros cantantes descubrieron el secreto del universo.
que pueden usar el poder de la mente para sanidad. Queridos, aí está a dose. Você que está dormindo, todavia, aguenta lá por um pouquinho mais, aguenta. Esse texto aqui não é um texto para que tu sientas empoderado. Todos ahora, vou dizer agora na conta de 3, todos que vamos gritar. Como se fuéramos leones. A ver, hermanos, gritemos, somos leones. Não somos. Estamos mais para ovelhas que para leones. Esse texto bíblico é para que te rindas ante a soberania e senhorio de aquele que Ele sim tem o poder de arreglar todas as coisas, não tu. A ver, eu decreto 100 bolivianos em 50 horas. Aí vem uma lei que hasta os 100 bolivianos que tienes. Eu decreto sanidade. Hasta que eu sano carne. Todos queremos sanidade. Pero, escute isso. Toda essa sanidade que estamos vendo aqui, e esse texto me tocou muito, porque essa semana anterior, creio que foi, no início dessa semana, eu saquei umas análises, me surgiu uma infecção muito forte, e eu fui à farmácia, digo, quero esse medicamento, quero isso. Cheguei à casa, falei a minha esposa, injetar. Minha esposa pôs o suero, e eu estava isso. Só faltava sacar selfie, não? Estou morrendo, hermanos, algo assim, né? Dividindo minha herança com os filhos, algo assim, né? Pero, echado nessa cama, mientras o suero entrava em minhas venas, eu pensei, o que está escrito aqui, a enfermidade, o dolor, esse frio da madrugada dessa madre que está esperando uma ficha para seu filho, para seu esposo, são intrusos, hermanos, são intrusos que entraram a roubar em nossa criação, na vida. Escute isso, para que entenda. É como que Cristo está dizendo, hijos, o mundo não devia ser assim, pero eu he venido para poner todas as coisas em seu lugar. Aí está um detalhe, porque sabemos que a sanidade do corpo é temporal. Me sanei de minha infecção, e depois um resfrio. Você sabe, clima frio, você sai de um resfrio, entra na gripe, sai de uma gripe, na conjuntivite, notícias. Você diz, Deus mío, toda sanidade é apenas temporal, irmão. Você já viu um ninho? Quantos já tuvo seus filhos na guarderia? É um promédio de 12 resfrios por ano, hasta 20 resfrios por ano. E não é demônio, não, é vírus, queridos. É vírus, as aulas, se enferma. Então, hasta os medicamentos que não são temporais, pela o dedo de Deus. Jesus caminhando em Jerusalém, e Juan tomando nota. Samuel ciego? Por que Samuel ciego? Hay um propósito. Dos 7 milagres, não vamos entrar aqui agora, mas cada milagre tem um propósito, e Juan está tomando nota. Pero o resumo de Juan seria isso: mira a ele, aqui, a ele, esse daí, mira a ele, esse é de verdade. Só em ele vas encontrar a vida que a morte nunca poderá pagar. Eu enviei uma imagem, esta é a imagem desse niño na Síria. Eu quero lhes mostrar algo que essa imagem me hace emocionar, me hace sentir algo muito impressionante. Mira essa imagem. A mim não me gusta usar muitas imagens assim nas prédicas, mas essa eu separei de uma especial. Essa é uma história, deixa-me resumir aqui. É a história de seu nome era Matthew Stanford Robinson. Ele nasceu em 1988 nos Estados Unidos. Ele tuvo o que nós chamamos de hipóxia cerebral. Ao momento de seu parto, faltou oxígeno em sua cabecita. Não sei por que fatores, mas tuvo falta de oxígeno. Não se esperava que Mateus ia sobreviver. Ele não recebeu oxígeno suficiente e nasceu cego e parcialmente paralisado, que podemos chamar de PCI, parálise cerebral infantil. Mateus faleceu aos 10 anos de idade. E seu papá criou uma fundação. Essa é uma estátua que seu papá puso em sua tumba. Mais do que a história de Mateus,
eu quero chamar a atenção para o que eu vou dizer aqui agora. Mire isso. Eu creio com todo o meu coração nisso. Hermanos, eu não tenho respostas fáceis. Já falamos isso aqui um domingo na noite. De uma história, inclusive, de um ninho em Cochabamba que seu padrasto golpeou sua cabeça para matá-lo. E o ninho sobreviveu. Pero quedou com sequelas horríveis. Não habla, não camina, tem uma sonda para alimentar-se. Isso, o diagnóstico médico é estado vigílio. Ou seja, alguns dizem estado vegetativo, estado vigílio. Mas eu creio nisso. Cada vez que eu miro esse ninho, olha onde he ido algumas vezes como voluntário, me desespero. Me dá ganas de acercar e dizer: levanta daí, cara, sai daí. Sai daí. Pero por que não hace? É o mesmo propósito que Juan escreveu seu livro. Essas señales têm um propósito. Você ha visto que, por exemplo, Jesus entra em um tanque de Betesda, que se chama Casa de Misericórdia. Havia muitos lisiados, paralíticos aí. E Jesus se vai direto a um homem, uma pessoa. Havia outros, mas Jesus foi a um. Por quê? Não sei. Quizás a religiosidade vai dizer: não, é que essa pessoa era tão boa. Não, a Bíblia não diz nada disso. Quizás alguns vão dizer: não, é que essa pessoa estava sua reencarnação, outra vida havia feito coisas malas e agora está reencarnando como um lisiado, um paralítico, e tens que pagar. Não, a Bíblia nunca dijo isso. El karma, a reencarnação é maligna, não é bíblica. E Jesus vai direto ao nome, lo sana. Digo: queres ser sanado? Há uma charla rápida, Jesus lo sana, o homem se vai. ¿Por quê? Não sei, mas de uma coisa estou seguro. Aunque não tenhamos todas as respostas agora, essa é a realidade futura. Miren aqui, por favor. E não é uma muleta religiosa. Então vocês não têm respostas, vocês não têm poder para sanar. Então essa muleta para as pessoas, essa falsa religiosidade. Não sanou agora, quizás um dia vai sanar. Não é muleta, é esperança. Não é excusa, é esperança. Não é uma excusa qualquer. É que os cristianos são assim, não é? Não podem sanar, não têm poder para sanar e que dão excusas que um dia todo vai resolver. Não é excusa. Jesus nos deixou esta esperança que um dia a tumba se abriria, os sepulcros se vão abrir e vão ressuscitar. Os que creyeron en el Señor, los que están ahí con el Señor, resucitarán glorioso, no en una silla de ruedas, no con una muleta, no con una amputación, no con un tumor cerebral que está matando su vida. Resucitarán gloriosos. É a esperança del cristianismo. Não é uma muleta psicológica, não, é a esperança del cristianismo. Aí é um problema, porque a religiosidade nos ensina a amar mais ao dador, ou seja, amar mais ao regalo, que ao dador. Mira o que a religiosidade ensina. Ensina de que nós ponemos mais atenção à sanidade, estamos tão preocupados com os resultados, a prosperidade, as contas a serem pagadas, como o pastor Alberto estava ensinando nessa manhã, sobre esse tema de materialismo. Estamos tão enfocados nisso que quitamos nossos olhos estamos mais mirando o regalo que al dador del regalo. Como é isso? O pastor Timothy Keller já faleceu, era pastor da igreja presbiteriana em Nova York, faleceu em 2023 de um câncer terminal de pâncreas. Pastor, eu amo esse pastor, é meu modelo pastoral, eu o sigo há alguns anos, e ele disse o seguinte: o pastor Timothy Keller disse que nós somos expertos em tomar coisas buenas e legítimas, coisas buenas,
como la salud física, son cosas buenas, el bienestar de nuestra familia, el trabajo estable, son cosas buenas, pero somos expertos en agarrar todas estas cosas buenas y convertirlas en dioses. En otras palabras, volvemos la sanidad como si fuera un Dios, volvemos el bienestar como si fuera un Dios, nuestra familia como Dios. No es que mamita, no es un cariño, sino que es una diosa para ti. Papito deja de ser un cariño y un respeto para un Dios para usted. Los hijos, y grave, hermano, yo sufro con eso. Esmeralda tiene 12 años. Cuando yo levo a Esmeralda a la escuela, las personas dicen: su abuelito te ha traído, Esmeralda. No, es mi papá. Y yo veo, principalmente los papás que son más mayores, así, con todo respeto, yo veo que a veces los papás tienen un cuidado. Yo vi, hermano, yo veo algunos papás mayores que tratan a sus hijos como si fueran pequeños dioses. No, papito, el chico está golpeando a la mamá, está dando a la cabeza. No, papito, vení, mi hijito. Solo falta poner 2 velitas ahí. Queridos, es bueno tener hijos, es excelente, pero agarramos cosas buenas y las endeusamos. Y ahí está el problema. Eso se llama teología, eso se llama idolatría. Y de ahí surge lo que nosotros llamamos la teología de la prosperidad. No es pecado ser próspero, nunca fue. Ni la pobreza es una bien, o sea, la bienaventuranza, bienaventurado los pobres, no está elogiando pobreza material. Ya estudiamos, aquí estamos hablando de pobreza espiritual. Entonces, ser pobre y ser rico, hermanos, no es sobre eso que voy a hablar. Pero hay una teología que está entrando en muchos lugares. Ahí viene la segunda dosis de la vacuna, ¿ya? Dame el otro brazo, por favor, ahora. La segunda dosis ahora. La primera fue lo que hablé. La segunda dosis es esa. Que si tenemos fe suficiente, Dios está obligado a nos dar salud y dinero. Querido, eso no es fe bíblica, no. Es tratar a Dios como si fuera un cajero automático, pues. Donde mi fe es la tarjeta. Y yo necesito algo. Señor, ahí está. Señor, necesito para mañana 100 bolivianos. Señor, todo domingo estoy en la iglesia. Señor, yo doy mi diezmo. Señor, yo oro, yo ayuno. Señor, mira, no, Señor, 100 bolivianos. Señor, que no. Juan capítulo 20 dice que Jesús sanaba a los enfermos, no para hacer una vida cómoda en esta tierra caída, sino como una señal de que Él es Señor y que sus sanidades eran temporales. Mira Lázaro, Jesús resucita a Lázaro. ¡Oh, caramba! Resucitó Lázaro. ¡Qué maravilla! Años después Lázaro murió. ¿Fue una resurrección fracasada? No. El ciclo de la vida es la muerte. El ciclo de la vida es la muerte. Jesús sana al ciego. Sanó. Con la hora, selfies, hay película gravando, documental. Pero años después el ciego murió. Y nosotros aquí adentro tenemos una idea así. Mira, Señor, yo trato de ser una buena persona. Yo vengo a la iglesia, no hago daño a nadie, ni a la cucaracha, no amo las cucarachas. Por lo tanto, tú tienes la obligación de darnos una vida sana, Señor. Queridos, eso no es amor a Dios, eso es negocio. Eso hace Coca-Cola, 5 tapitas, 5 bolivianos, un vasito. Hace Coca-Cola, es eso. Queremos canjear bendiciones con Dios un rato. Estamos usando nuestra bondad, ¿no ven? Para intentar comprar su favor. Y peor. Alguien dice así: pues, ¿qué hice, hermano? Para que Dios no me escuche. Es un problema, porque la religiosidad te va a decir así: pórtate bien, obedece todas las reglas. Por supuesto, tenemos que nos portar bien, ¿no ve? Nadie se va a portar mal, ¿ya? Por favor. Y que estoy grabando la predica. Cualquier duda va a estar en YouTube, ¿ya? Vuelva a escuchar. Debemos nos portar bien, pero el problema es cuando decimos: pórtate bien, y Dios tendrá que mantenerte así sano. Quem hace eso? Se llama Santa Claus, Papá Noel, querido. Usted se porta bien todo el año y pone la media y usted recibe su regalito al fin de año. Dios no es Papá Noel. Entonces, usted se da cuenta de que nosotros agarramos los textos bíblicos y peor,
Hace una semana yo estaba con una pareja de amigos brasileños. Yo fui a decir de los brasileños, ay, solo disse de los bolivianos. No, brasileños, no, son brasileños. La pareja. Y su hijo está enfermo. Y la pareja peleando, pues. Caraca. Peleando a pareja. El niño solo tenía un resfrío, una diarrea, rotavírus positivo. Y la pareja poniendo culpa uno al otro. Hace diciendo, por culpa tuya esta enfermedad. La pareja peleando. Y yo hablé, yo no soporté. Yo soy muy callado assim para essas coisas. Pero yo hablé, digo, yo hablé, no al frente, yo hablé por teléfono. No hagan eso. Están peleando por una enfermedad siempre de local, poniendo culpa uno al otro. Como que dicen, es culpa tuya, mira, es culpa, están buscando culpables. Esa enfermedad es algo que hiciste mal, o sea, hay algo que está ahí. Y aquí viene ahora, quero caminhar aqui para essa segunda parte e já em seguida a conclusão. Como responde Jesus a toda essa miséria, essas dúvidas que temos? Como responde Jesus? Hermanos, mira, há assombroso amor aqui. Cada dos milagres, ponga atenção, cada dos milagres de sanidade física que Jesus realizou foi temporal, já hemos visto, cada deles. Então, ponga atenção agora. A sanidade física que Deus nos dá em essa vida é buena, mas não é a meta final. A sanidade física que recebemos aqui, por isso se estuda medicina. Os médicos não estão em contra de Deus. A medicina não é a ciência médica não é oposta a Deus. Por el contrário, como disse autor muito antigo, se Deus quer a sanidade e os profissionais de saúde também querem a sanidade, se supõe que trabalham em sociedade. Todos queremos sanidade. E os profissionais de saúde não estão em contra de Deus, nem Deus é contra a sanidade. Todos estão buscando, pero ojo, todo isso que vimos aqui, hasta um profano que sana seu dolor de cabeça, hasta um emplasto salompas que melhora seu dolor de espalda, qualquer detalhe médico, fisioterapeuta que te hace bom massagem, você diz, caramba, me sinto jovem. Qualquer terapia lícita e válida é só um antecipo. Um antecipo, ou seja, um pago inicial da resposta final que nos espera. E esta resposta final que nos espera se chama ressurreição. Quando Jesus levanta um enfermo hoje, não está prometendo que esse enfermo nunca mais morirá. Jesus está dando uma muestra grátis de como será em la eternidade. O verdadeiro milagro não é esse alívio temporal do corpo, sino o rescate, a salvação eterna del alma. Escute, le voy a contar uma história. Já contei, pero há pessoas aqui que não escutaram. Há muitos anos fui invitado a um matrimônio. Me encanta essa história. Mi esposa dice que es una historia un poco tonta, porque yo pasé por tonto, ¿no? Pero fue así. Estoy en un matrimonio muy lujoso. El chico era francés, la chica boliviana. Un salón de eventos de lujo aquí en Cochabamba. Estamos ahí y usted imagina, caramba, una cena francesa. Y salen los garzones. Y ponen a la mesa bocaditos de ese tamaño, hermano. Sí. Sin vergüenza, el chico francés, lleno de plata. Yo no estaba ahorrando. Eu falei com minha esposa, pelo amor, isso aqui, não. Ela disse, não seas tonto, esperando. Estou comendo, frustrado, estou comendo os bocadinhos. Rico estavam os bocadinhos. A fiesta prometida, não? Uau! Pelos bocadinhos, em sério. Faltava plata, sacamos uma oferta para o noivo, algo assim, não? Não, bocadinhos. Passou um tempo. Minha frustração se termina quando, de maneira brilhante, com pratos tramontinas lustrados. Brilhosos. O olor que vinha de adentro era como o olor do paraíso del Edén. Eu nunca senti, pero imagino que seja, não? E viram os hermano, minutos, tempo, para mim parecia horas, não? Parecia horas, por el hambre que eu tinha. E viram os garçons e põem o prato principal na mesa. Que lujo, que lujo. Pouca comida, você sabe que os ricos comem pouco e deixam a metade. Pouca comida, pero que lindo é prato, que lindo é prato.
só um anticipo do prato principal que vendria. Cada sanidade de Jesus em Juan é Jesus dizendo, como na imagem desse ninho, chegará um dia que essa silla de rueda vai ser desabilitada por sempre. Chegará um dia que ele viene terá que cerrar as portas, não por vuelta médica, sino que não vai ser necessário mais nenhum médico allá. Chegará um dia que as funerárias terão que poner clausurado, não porque não pagou seu imposto, porque não haverá mais muerte. Apocalipse, aleluia, capítulo 20, capítulo 21 vai dizer que não haverá mais muerte, não haverá mais dolor, não haverá mais sofrimento, e Deus secará e enjugará de los ojos toda lágrima. Ojo! Você já tentou secar as lágrimas de alguém? Você falou isso? Sabe por que é difícil? Porque as lágrimas é um elemento protetor de los ojos. Quando você vai com uma toalha, um pañuelito, você vai secar os olhos de alguém de maneira fisiológica e natural, defensa, os olhos. Quando você vai secar a alguém os olhos, porque é muito delicado os olhos. Então, para secar os olhos de alguém, você vai agredir os olhos dessa pessoa. Aqui é o único texto bíblico que diz que há uma pessoa que tem o poder de secar toda lágrima sem lastimar-te. Ele tem tanto poder que essas lágrimas que está sofrendo agora, onde seu papá não pudo secar, onde sua esposa não pudo secar, sua família não pudo fazer nada, os melhores especialistas não puderam fazer nada, sua plata não resolveu, sua maneira experta de capo não resolveu, todo esse dolor que has sentido e que sientes, chegará um dia que o Senhor secará, enjugará as lágrimas sem lastimar-te, Ele secará e terminará todo o dolor por sempre. Pero mientras, guarda essa palavra, se vas a guardar algo de la prédica es eso, mientras, estamos em um mundo caído, então alguém pergunta, por que Jesus hizo milagros que duravam tão pouco tempo? O que passou? Por que durava pouco tempo? Todos estes milagros eram letreiros. Já falamos de uma curação definitiva e eterna de Jesus. Em seu livro, há um livro chamado Caminhando com Deus através do dolor e do sofrimento. É um livro muito especial. O pastor Tim Keller disse que abri isso no início, mas eu quero repetir aqui. O cristianismo, querido, que estamos aqui hoje, é a única fé que nos muestra a um Deus que não se queda mirando desde seu balcão celestial nosso sofrimento desde uma distância segura de um trono celestial, senão que o cristianismo, se você entrou aqui hoje, presta atenção, se você entrou aqui hoje e todavia não eres cristiano, quizás está investigando a fé cristiana, vale, investigue, está bem, quizás tenha muitas dúvidas, está bem, não é pecado ter dúvidas, quizás está haciendo perguntas, dizendo, será verdade isso? Será que a fé cristiana é assim mesmo? Escute isso, está bem que haga essas perguntas, e por si acaso, antes que me olvide, ao final do culto, quando termine todo, eu vou estar aqui adelante. Se você quer se acercar e fazer perguntas válidas, o que são perguntas válidas? Não são perguntas como essa, a ver, prova-me que Deus existe, a ver, prova-me, a ver, que leva agora, a ver, não. Mas se você tem perguntas que estão queimando em seu coração, será verdade? Por que sofro? Eu estou disposto a quedar-me para falar com você. Eu estou aqui, estão os pastores, não estamos solos aqui. Pastor Edinaldo, Pastor Omar, Pastor Alberto, Pastor Eli, somos uma equipe pastoral de apoio. Escute isso. Jesus, Deus não se quedou no balcão celestial ligando, câncer, espírito desgraçado, muera. Não, que Deus é esse? Senão que é um Deus que se vestiu de nossa própria fragilidade, se metió em nosso dolor e sofreu em sua própria carne hasta a morte. Les explico isso da seguinte, com uma ilustração. Aqui está a conclusão agora, para que entendas o que estou dizendo. Há duas maneiras de mirar uma enfermidade. A ilustração é essa, para que entenda. Só há duas maneiras de mirar uma enfermidade.
La primera mirada es del especialista. Supongamos un médico especialista en oncología, un oncólogo. Ele passa anos leyendo livros gruesos, buscando artículos, yendo a seminários, analisa estadísticas, estudia células enfermas em su microscópio. Para esse especialista, em la comodidad de su consultório, ¿entiende isso? La enfermedad es un problema técnico que ele tiene que resolver. E está bem que lo haga, está bem, não está mal. Não é uma crítica, é uma observação. Ele é um especialista, ele estudou para isso. Pero es técnica. Pero la mirada, ahora caminen conmigo, crucemos el pasillo y entremos a la habitación al lado del consultorio. Ahí está una joven señora. El doctor acaba de firmar su informe médico diciéndole que le queda muy poco tiempo de vida. La mamá não está pensando nos livros gruesos de oncologia, microscópio, não. La mamá siente medo quando apaga as luzes de la habitación. La mamá llora em silêncio mirando a foto de seus hijitos, perguntando o que passará quando ela já não esteja mais velha. Para essa mamá, a enfermidade não é um tema de estudo. A mamá não está buscando artículos científicos. É uma pesadilla real que está em seu coração e em seu corpo. E a pergunta é essa, então, basada nessa ilustração, como Deus responde com essas duas realidades? Será que é um Deus frio, técnico, observador, com seu estetoscópio teológico? Me gusta do estetoscópio teológico. Será que é um Deus frio que está mirando aí? Não. Guarda essa conclusão, por favor. Deus viu nosso dolor, sofreu. Deus se acostou na mesma camilla que está essa madre, onde Ele tomou nosso lugar ali na cruz. Les explico. Ele é o grande médico, mas Ele também se hizo paciente. Quando miramos a Jesus na cruz do Calvário, vamos descobrir o mistério mais glorioso de nossa fé. Ponga atenção. Jesus estuvo em ambos lados. Jesus é ao mesmo tempo o grande médico, ele que conhece cada célula. Jesus conhece todo, mas Jesus é ao mesmo tempo o paciente. Mas como ele é o grande médico? Como é isso? Por quê? Jesus foi o que criou o ser humano. Soplou a vida. Mas esse mesmo Jesus que criou o mesmo ser humano e soprou a vida, agora é o mesmo ser criador e ao mesmo tempo o paciente. Agora na cruz, ele sofre uma asfixia. Hermanos, no huerto del Edén, el soplo de Dios, y el hombre se hizo ser viviente. Y en la misma cruz, ahora en la cruz, ese mismo Cristo está sufriendo de asfixia. Es el mismo Dios que sostiene los lagos, los océanos. Es el mismo Cristo que en la cruz gritó: tengo sed, tengo sed. Jesús experimentou o dolor físico mais terrível e a soledade mais oscura. Não só o dolor físico, entenda, por favor. Jesus cargou com nossos pecados, nossas culpas, nossas malas decisões, ao ponto de que ele mirou ao céu e disse: Pai, por que me has desamparado? Não é que Deus abandonou a sua vida, me vou, sofra. Não. Cristo cargou todos os nossos pecados, que Deus não pudo suportar ver seu Hijo amado em la cruz. Jesus era o paciente, ele sofreu o dolor. Em meio de toda essa agonia, clavado em madeira, Jesus nunca ha deixado de ser um pastor compassivo. Ele mirou a sua mamá, cuidou de sua mamá, cuidou de seus discípulos. Jesus
não vino a darmos uma aspirina espiritual, um ibuprofeno celestial, não. Para sentirmos um pouquinho melhor, não vou ao culto, me sinto bem. Não, não é isso. Senão que Jesus vino, vuelva ao versículo 31, aí está nosso texto bíblico, versículo 31 de João capítulo 20, que todo esse milagre, todas estas coisas, foram com um propósito, para que tenhais, versículo 31 diz, para que tenhais vida eterna. Agora, eu sei que quem é entrado personas hoje, eu sei que você está aqui. Você está fazendo muitas perguntas. Incluso você está dudando. Eu tenho uma palavra para ti, ponga atenção. Não te vou renegar, não te vou renegar de maneira nenhuma. Eu também hago muitas perguntas. Se hoje estás aqui e tu postura, tu compreensão, a tudo isso que estou dizendo, de desconfiança, você mira na Bíblia e diz: é um consuelo para pessoas débeis, nada que ver. Eu prefiro confiar em meu trabalho, minha carreira, meu dinheiro. Isso é débil. Isso. Déjame fazer uma pergunta. Escute isso. Quando a vida te vai golpear com força, uma tormenta que você não espera, uma chamada que não espera, não é maldição. A vida nos golpeia com força, aun quando não queremos. Quando um simples exame de laboratório te recuerda que tu corpo é frágil e que você não tem poder de controlar nenhum latido de seu coração, você não pode dizer: detente, não puedes. ¿Dónde vas a apoiar sua esperança? ¿Dónde estará sua esperança? Tu orgulho de ter todo bajo controle. Querido, se vai desmoronar como um castilho de naipes. Se vai desmoronar. Sua incredulidade que estás mudando não é só um problema intelectual, não é só uma pergunta intelectual de conhecimento, não. Quizás está se portando com uma postura de um coração que prefere ter o próprio controle da vida. Eu tenho o controle, não necessito a Deus. Queridos, ao rechazar a Deus, você se vai quedar completamente solo. E aí terá uma invitação, escute essa invitação. Jesus te invita hoje, um dia, Jesus te invita hoje a soltar esse escudo que estás defendendo de teu orgulho e abraçar por fé ao único Salvador que pode resgatar-lhe da pior enfermidade de todas. Não é o VIH, não é o câncer, senão quer viver separado do Criador para sempre. Agora, na última palavra, para você, cristiano, vem aqui. Cristiano, vem cá, por favor. Vem aqui. Me dirijo a você, irmão, que está sofrendo. Vem aqui, a palavra está aqui. Você que é cristiano, por que você está sofrendo? Você está cansado, sua alma está rota por ele dolor, seja físico, ou seja uma tristeza que está em seu coração. Você vindo hoje ao culto, é uma tristeza aí. Quizás você que orou por anos, por sanidade, está orando, tem uma enfermidade, está orando. E hoje você sente só o doloroso silêncio de Deus. Eu tenho uma palavra para seu coração, em nome de Jesus. Tu Salvador nunca te ha dejado solo. E na cruz Jesus caminhou por el pasillo mais escuro, mais frio do universo, não do hospital, senão do universo. Esse pasillo mais frio, e na cruz Jesus caminhou para que pueda sentar-se ao lado da mamã que está com um diagnóstico de câncer, ao lado de um papá que recebeu um diagnóstico de enfermidade, ao lado de você que está enfrentando um desemprego. Há tempo estás enfrentando esse desemprego e parece que as portas não se abrem, ou um problema em seu matrimônio não resolve, então passa domingo tras domingo e o problema sigue martilhando.
Jesús não te disse assim, não te disse, esfuérzate para recibir tu milagre, não, senão que Ele se acuesta a tu lado e te diz, hijo, hija, mi gracia, mi presencia te basta, estou aqui. Mi poder se perfecciona em sua debilidade. Mi poder se perfecciona em sua debilidade. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar. E a oração de hoje é que o Senhor nos dê graça de poder seguir brincando. Eu estou preparando os 7 milagros, os milagros de Jesus, principalmente os milagros de sanidade. Já estou predicando na noite em português alguns deles. Houve um domingo anterior, se não estou equivocado, eu prediquei sobre o primeiro milagre de sanidade, que Jesus sana o filho do oficial de rei. Então, minhas orações poder dar seguimento a essas prédicas. Temos um cronograma na igreja de prédicas, de enseñança. Então, de acordo com esse cronograma, de acordo com esse tempo de prédica, se Deus permite, quero estar falando sobre as sanidades físicas. Por quê? O porquê de cada sanidade física. Pongamos parados em nome de Cristo. Por favor. Jimmy, agora sim. Especificamente esse círculo, como nos ajuda. A tumba, cierra los ojos, escuche isso. A tumba de Jesus está vazia. E essa é a garantia de que nossa história não termina. A tumba de Jesus está vazia e essa é a segurança de que nossa história não termina em um hospital ou em um cemitério. Eu quero orar por você, quizás junte conosco, não sei o que has passado essa semana, não vou adivinhar, não tenho poder para isso. Mas o Senhor que te ha traído a este culto hoje aqui, sondeia tu coração, Ele te conoce, Ele me conoce nossos dolores físicos, emocionais, familiares. O Senhor nos conoce. Não é uma pílula espiritual aqui, senão que é uma esperança em Cristo, o Senhor da vida. Eu quero que você não empiece a orar e dizer, Senhor, como esse padre diz, Senhor, não tenho fé, aumenta minha fé. E o padre não foi rechaçado, o padre foi aceitado. Jesus sanou a seu filho. Então, quizás é nossa oração dizendo, Senhor, não tenho fé, aumenta minha fé, ajuda-me, Senhor, em nome de Cristo, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a enfrentar as dificuldades, e para que sepamos, ponga por favor, irmãos, aqui, no versículo 30 e no versículo 31, para que sepamos que Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus, e al creer em Ele, tenhamos a vida, para que sepamos que Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus, e para que al creer em seu nome tenhamos vida com V maiúscula, não uma vida qualquer, uma vida plena que Jesus diz em São João, eu vine para que tenham vida e vida em abundância. A promessa de Cristo hoje é uma vida plena, uma vida eterna, uma vida que sana. Se vamos a sanar aqui, amém. Se o paracetamol vai dar resultados, amém. Se a cirurgia dá resultado, amém. Alabado seja o Senhor por a medicina, pero aún que tengamos que sofrer dolores, pérdidas, duelos, escassez ou bancarrota, perder todo, teremos um consuelo chamado Jesus Cristo, não só para esta vida, sino para a vida eterna. Esse é o verdadeiro cristianismo. Creia nisso, creia em Cristo, creia em Cristo. Pero se há alguém que está aqui nessa manhã, quizás você entrou aqui e você não é cristiano, você nunca decidiu a Cristo como seu Salvador, quizás eres um admirador, le gustan as músicas, le gusta o ambiente, le encanta os pastores, le gusta todo, pero todavía usted no se decidiu a seguir a Cristo como seu Senhor. Hoje é uma manhã de oportunidade increíble. Hoje não te vayas de aqui, dizendo, vou a volver a minha casa e vou a pensar, não te vayas, eu te ruego, não te vayas de aqui. Não é que vou a volver a minha casa e vou a racionar e vou a fazer umas cuentitas, a ver, não hagas, é hoje. Eu te ruego, é hoje. Hoje é um dia aceptável, é dia de salvação. Se você entrou aqui com dúvidas, se você entrou aqui e quer buscar uma resposta, quer encontrar a resposta, não é um manual.
em Cristo, em Cristo. San Juan, capítulo 17, como me gusta esse texto. Ah, Senhor, quero ler, por favor, me suporta uns minutos mais. Quero ler esse texto, quando Jesus dijo a seus discípulos, Jesus está dizendo que, aí capítulo, Juan capítulo 17, Jesus vai dizer allá, que aí ele se revela, capítulo 7, Jesus se revela e está mostrando a las pessoas, capítulo 7, ponga em pantalla, por favor, hijo, Juan 7, 17, Juan 7, 17, que texto precioso, escute isso, el que esté dispuesto a hacer a voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios, y reconocerá. ¿Quieres saber si eso es verdad? Tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tiene que estar dispuesto a recibir Cristo. Ahí entonces la respuesta que estás buscando vendrá, y la respuesta es una persona, Jesucristo. Jesucristo, Él es la respuesta, es la única respuesta.